Me responde uma coisa e responde com sinceridade, porque ninguém tá te ouvindo aqui. Quantos dias você terminou exausto sem ter postado nada? Não é um dia de preguiça, você não ficou ali no sofá, você trabalhou, passou o dia inteiro mexendo em coisa de criador de conteúdo e mesmo assim no fim do dia não foi ao ar nada. E o mais estranho é que você não se sentiu culpado, cansado, mas às vezes não vem uma culpa. Hoje eu vou te explicar por que que isso acontece, porque provavelmente é a coisa que mais está te atrasando em crescer. Tem um ensaio famoso e tem um estudo de universidade por trás disso. Então senta porque esse vídeo aqui é longo e é denso. Bem, deixa eu começar com o dinheiro, que é mais fácil de enxergar. Existe um ensaio do Paul Graham, é uma parada assim, cofundador do Y Combinator, chamado Como Perder Tempo e Dinheiro, de 2010. E ele começa com uma frase que dá um nó na nossa cabeça. A maneira mais perigosa de perder dinheiro não é comprando coisa cara, é fazendo um investimento ruim. Parece errado, eu sei, porque a gente cresceu achando que o vilão do dinheiro é o luxo, é o carrão, é a bolsa cara, mas pensa comigo, quando você gasta com luxo, alguma coisa dentro de você apita. Você sente o peso, dá aquele aperto, você até freia, o alarme meio que funciona. Agora, quando você investe, o alarme não toca nunca. Você não está gastando, você está alocando, diversificando, construindo patrimônio, tudo isso soa responsável. E é justamente por soar responsável que dá para perder muito mais dinheiro ali do que numa loja. O luxo dispara o alarme, o investimento ruim passa por baixo dele. Agora vem a parte que o Graham faz e que é o que eu quero te ensinar aqui hoje. Porque é uma fábrica de ideia. Ele pega esse mecanismo e transplanta para o tempo. A maneira mais perigosa de perder tempo não é se divertindo, é fazendo um trabalho falso. Repara na simetria. Se você passar o dia deitado assistindo série, o alarme toca alto. Você se sente mal, se sente devendo, promete que amanhã vai ser diferente. O sistema ele meio que funciona, o alarme funciona. Mas se você passar o dia respondendo mensagem, arrumando pasta, indo em reunião que podia ser um áudio, nenhum alarme toca. Você está sentado, não está se divertindo, logo deve ser produtivo. E é aqui que mora a armadilha. O seu cérebro foi treinado para desconfiar de prazer, não do tédio. Ele aprendeu que coisa gostosa é perigo, então ele vigia o prazer e deixa o tédio passar livremente. Só que as armadilhas de hoje não são gostosas, elas são chatas, elas se vestem de virtude. E por serem chatas, passam sem ser revistas, né, ou revisitadas. Agora, eu quero te trazer a ciência, porque tem um estudo que explica por que a gente aceita se ocupar com qualquer coisa. Em 2010, três pesquisadores, o Christopher Riss, a Adele Young e o Ligian Wang, lá da Universidade de Chicago, publicaram na revista Science um trabalho chamado Aversão à Ociosidade e a Necessidade de Ocupação Justificável. Eles fizeram 2 experimentos e chegaram em 3 achados que, juntos, explicam a sua semana, como ela funciona. Primeiro, sem uma justificativa, a pessoa escolhe ficar parada. Segundo, e esse é o que interessa, até uma justificativa fraquinha, qualquer desculpinha, já é o bastante para a pessoa se ocupar. E terceiro, quem está ocupado se sente melhor do que quem está parado. Inclusive quando foi obrigado a se ocupar. E vou voltar aqui. E terceiro, quem está ocupado se sente melhor do que quem está parado, inclusive quando foi obrigado a se ocupar. A conclusão dos autores é o soco. Eles escrevem, a conclusão dos autores é o soco. Eles escrevem que muitos dos objetivos que a gente diz perseguir podem ser, no fundo, só justificativas para se manter ocupado. Agora pare e pensa nisso aplicado em você. A sua cabeça detesta o vazio de não ter postado e ela aceita qualquer desculpa para escapar desse vazio. Reorganizar o banco de ideias é uma desculpa. Estudar mais um curso é uma desculpa. E a sua cabeça compra na hora, porque qualquer coisa é melhor que encarar o vazio. Você não está fugindo do trabalho, você está fugindo do desconforto de publicar e arrumou um trabalho para justificar isso. Então deixa eu separar 2 coisas que quase ninguém separa. E essa separação é a ferramenta que você leva desse vídeo aqui. Existe o trabalho que vai ao ar e existe o trabalho que prepara o que vai ao ar. O roteiro escrito, a gravação feita, a edição fechadinha, o post publicado, isso vai ao ar. Escolher uma fonte, arrumar uma pasta, ajustar a automação, estudar, planejar, trocar a bio, isso é preparação.
Preparação não é inútil, ela é necessária, o problema é a proporção. Quando a preparação vira o dia inteiro e nada vai ao ar, ela deixou de preparar e virou um esconderijo. Agora aí, vamos lá. Eu vou listar os trabalhos falsos mais comuns do criador. E eu quero que você vá marcando mentalmente quais são os seus, porque eu já fiz todos. O primeiro, reorganizar o banco de ideias. Trocar de criativo. Criar uma coluna nova, colorir uma etiqueta, parece um método. É fuga, só que você está organizando essa fuga. O segundo, estudar mais um curso. Sempre tem mais um sobre edição, sobre o algoritmo, sobre gancho, sobre criação de conteúdo. Estudar dá uma sensação de avanço deliciosa, porque você termina a aula sabendo mais. Você aprendeu algo. Só que saber mais não é postar. E o terceiro, mexer na bio pela quinta vez. Isso leva 40 minutos e não muda absolutamente nada no seu alcance. O quarto, ajustar o visual, trocar fonte, testar cor, procurar música, refazer capa, que inclusive possivelmente já estava boa. O quinto, refazer a gravação porque você se achou ruim e aqui você repete 3, 4, 5 vezes e no fim do dia não subiu nenhuma, porque nenhuma ficou perfeita. E o sexto, que é o campeão e por isso eu vou mergulhar nele. Dá um zoom aqui agora. O sexto é pesquisar concorrente. Você abre o Instagram para estudar o que os outros criadores estão fazendo. E fica lá, 40 minutos, 1 hora. Você diz para si mesmo que é uma pesquisa que você está fazendo, que é um benchmarking, que é uma análise de mercado. Mas repara na diferença. Pesquisa de verdade tem uma saída, um output que a gente chama aqui. Você entra procurando uma coisa específica, você anota, você fecha o aplicativo e você aplica. Se você não anotou nada e não aplicou nada, você não pesquisou. Você rolou o feed com um nome bonito. Pesquisa. E tem uma parte pior nessa, você sai de lá em pior forma para criar do que quando você entrou, porque passou 1 hora vendo gente com mais audiência, mais equipe, às vezes mais edição, você não só perdeu hora, você perdeu a coragem que usar para você gravar. Esse é o trabalho falso mais caro de todos e ele cobra o seu tempo e cobra também a sua confiança. Perdeu a confiança, perdeu tudo. Então vamos para o que você faz a partir de hoje. São 3 coisas práticas. A primeira é o teste do fim do dia. Toda noite, uma pergunta só. O que foi ao ar hoje? Não o que eu fiz. É o que foi ao ar, o que eu postei. Se a resposta for nada, não foi um dia de trabalho, foi um dia de preparação. 1 ou 2 assim, tudo bem. Agora 5 seguidos, você tem um grande problema. E agora você sabe o nome dele. A segunda é inverter a ordem do dia. A maioria começa pelo fácil e deixa o publicar para o fim, quando a energia já acabou. Faz o contrário. Primeiro você publica, depois você organiza. Se sobrar tempo, você arruma a pasta. Se não sobrar, você não perdeu nada. Porque a pasta bagunçada nunca impediu ninguém de crescer. Quando eu falo pasta, é tudo sobre o seu conteúdo. E a terceira é dar um prazo para preparação. Toda tarefa de preparação ganha 1 hora marcada no relógio. Bateu a hora, acabou mesmo sem estar perfeito. Preparação sem prazo cresce até ocupar o dia inteiro. Você acha que foi produzido, eu organizei, eu preciso me organizar, eu preciso me organizar, eu preciso me organizar. Você nunca sai dessa organização. Essa é a coisa mais terrível que você pode fazer. Eu quero fechar sendo honesto agora com você, porque isso aqui não é um sermão, é uma confissão. Eu já perdi semanas inteiras assim também, sempre ocupado, cansado de verdade, mas sem nada no ar. E eu me sentia trabalhador, porque eu estava cansado. O cansaço me enganava. O que mudou não foi eu passar a trabalhar mais, foi eu passar a olhar a pergunta certa no fim do dia. E é isso que eu queria que ficasse aqui para você. O seu inimigo não é a preguiça. Se fosse preguiça, você já teria percebido porque preguiça faz um barulho para você, te incomoda. O seu inimigo é a ocupação vestida de produtividade, que trabalha calado e ainda te dá a sensação de um dever cumprido lá no final do dia, só que você não foi produtivo. Se você termina o dia cansado e não consegue apontar uma coisa que foi ao ar, não foi trabalho, foi um ensaio. E se esse vídeo te pegou, escreve aqui nos comentários qual desses 6 é o seu. Eu vou ler todos e o mais votado depois eu transformo em um vídeo.